Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a regeneração, né? É uma fase que estamos, né? Estamos vivendo essa fase na Terra agora, fase de regeneração. Aqui uma pessoa perguntou, né? Ela está com várias emoções densas, complicadas, mas ao mesmo tempo sente uma energia de felicidade, de alegria. Então, essa energia de felicidade e de alegria é justamente a nova energia, né? As energias de alta frequência que nos proporcionam elevação, né? Elevação da consciência. E essas densas são as energias que precisam ainda ser transmutadas, modificadas, né? Então, esses confrontos acontecem justamente para que a gente tome consciência daquilo que a gente precisa mudar, ressignificar, transcender, etc. Então, o grande objetivo dessa fase de regeneração é que a gente tome consciência, né, de quem somos, né? Então, a regeneração nada mais é do que a gente se tornar, né, o que Jesus ensinou, né, a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, a regeneração passa por um processo fortíssimo de elevação da consciência que vai nos confrontar com a questão moral, né? Então, o quanto nós estamos sendo nós mesmos, ou será que eu estou querendo alguma coisa, né? Com essa pessoa, com aquela situação. Então, essas coisas, elas vão ser confrontadas. Pessoas que sempre querem tirar vantagem do outro, pessoas que querem sempre obter alguma coisa em troca, pessoas que querem os resultados antes da regeneração. Então, isso é impossível, né? Porque como é que você vai ter resultado antes de você passar pelo processo? Então, o que Jesus ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo ou mais lhe será acrescentado. Nós temos que seguir esse princípio, esse ensinamento. E como é que a gente vai seguir isso? Acreditando em quem? A gente só vai conseguir fazer isso, né, ou perceber isso, vivendo o processo interno. Que você percebe que você está fazendo algo e de repente algo é acrescentado, porque você está fazendo o processo. Então, esse movimento de percepção, de atualização, né, do nosso sistema, de regeneração da nossa moral, da nossa ética verdadeira, do nosso espírito, que sabe tudo, né, do nosso arquétipo, esse movimento ele precisa ser feito, ou seja, isso precisa passar pelos nossos corpos, a gente precisa viver isso e falar, opa, ai, entendi. Então a gente tem que viver esse processo de regeneração na pele. Não é uma regeneração que a gente vai fazer passando uma maquiagem, né? Ou mudando o cenário externo, né? Isso podemos fazer, mas não é isso que vai trazer o resultado. Por quê? Porque se a gente não fizer em nós mesmos e não tivermos essa capacidade de percebermos quem somos, você pode mudar qualquer cenário, né? Você pode colocar o cenário mais lindo do mundo, que nessa nova Terra não vai funcionar. Na velha Terra podia funcionar. Por quê? Porque estávamos na Terra da aparência, onde as pessoas estavam na superfície do planeta, vivendo de forma superficial, uma humanidade superficial. Agora é uma humanidade que está se aprofundando, que tem mais profundidade, que tem mais sabedoria, que tem mais conhecimento, que tem mais visão de mundo, que está expandindo a consciência. Então, ela não está mais tão preocupada com, né? Não que ela não vá cuidar disso, ela também vai cuidar, mas ela não está observando isso como prioridade. Então, você vê pessoas, né? Um caso de uma pessoa que também falou, ela não está mais tão preocupada se ela tem 3 carros, ela já quer um só. Ela falou 3, imagina quanto que eu estou poluindo. Então, já tomou conhecimento, tomou consciência de que tem coisas que não fazem sentido, né? Por que eu tenho todos esses? Quanto eu estou poluindo? O que eu estou fazendo com isso, né? Se eu sou uma pessoa só, é uma coleção, para onde vai?
Então, todas essas aparências, não, porque eu tenho, por que eu tenho isso? Porque é questão do status social. Então, você está procurando posição social. Mas aonde vai ter posição social dentro de uma nova terra? Né? Se nós temos que nos regenerar moralmente, né? Passando por processos internos muito profundos, onde a gente vai escolher conscientemente se a gente vai ter um carro desse ou não. Né? Por quê? Porque isso vai ser, esse acréscimo, você pode não querer mais. Então lá numa Veratel você fala, não, eu quero um carro assim. Você estava toda eufórica com aquele seu objetivo. Ah, meu Deus, que de repente mudou tudo, né? Você começou a passar por uma transformação e falou, não, não, agora eu só entro no carro elétrico e mesmo assim eu sei que o elétrico ainda tem um monte de outros agravantes, mas eu ainda é menos do que o outro. E agora? Né? E agora a gente vai para onde? Então isso é a consciência, porque a consciência começa a se manifestar para fazer as escolhas. Então você pode escolher uma outra coisa. Por quê? Porque a consciência vai escolher uma outra forma, né, de se deslocar, enfim, uma outra situação que pode vir a acontecer, porque o próprio planeta pode trazer outras tecnologias que não sabemos, né, que estão aí por vir. Então, tudo isso nós temos que acompanhar, o nosso ser tem que ir acompanhando. Né? A gente vai fazendo o nosso trabalho interno e vai revelar fora outros lugares. De repente, a pessoa pode mudar, pode morar de outra maneira. Tudo isso vai mudando. Mas não em função mais do ego da pessoa. Né? Não vai ser o ego que vai determinar para a pessoa o que é melhor para ela. Mas a sua essência, o seu ser interno, a sua consciência que vai levar esse personagem para a experiência mais adequada, de acordo com o seu nível de consciência. Então, a regeneração ela é um processo que acontece em toda a humanidade. Mesmo aqueles que não escolheram o processo evolutivo nessa transição planetária, eles também recebem a energia, eles também recebem as sementes, eles também recebem. Aquilo pode ficar guardadinho lá em algum lugar para germinar em algum momento. Mas todos nós vamos ter que parar tudo e falar, peraí, não dá para seguir assim, né? Pessoas, conflitos, tudo isso tem que ser harmonizado, apaziguado para que a gente vá para um próximo nível sem essas bagagens, sem essas energias densas e com as energias organizadas. Por quê? Porque tudo começa primeiro na energia. Né? Então a gente tem que receber isso, perceber isso para poder viver. Então a energia é lenta, tudo vai com calma. A gente tem que fazer o processo junto, aproveitando que todo o planeta, tudo isso está sendo feito ao mesmo tempo. Mas regeneração, né, não envolve um processo simples que você fala, não, eu só vou ressignificar algumas crenças e outras eu vou deixar para outro ciclo. Não tem como. Porque tudo aquilo vai sendo demonstrado e a gente vai fazendo aos poucos, conforme a nossa capacidade, o nosso nível de consciência, mas a gente tem que fazer. Então, o que muda nessa terra para terra antiga? Na terra antiga ninguém falava de autoconhecimento. Quem eram as pessoas que faziam isso? Você contava nos dedos, né? Você tinha poucas pessoas que às vezes falavam, não, eu li um livro, sim, isso me ajudou, eu estou trabalhando determinadas coisas dentro de mim. É muito raro, a maioria está lá fazendo seus cursos externos, mas que não tem conexão, muitas vezes não tinha, né, conexão com a sua realidade interna, e ela só estava fazendo aquilo porque queria os resultados físicos, materiais. Então vai fazer uma graduação, pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer não sei o quê, porque quer ser reconhecida, porque quer ganhar mais, porque quer sempre algum benefício externo. E agora a gente está sendo obrigado, entre aspas, né, a fazer um processo de regeneração interna para que a nossa vida externa possa mudar. Então é completamente diferente, porque a autorresponsabilidade deixou de estar lá fora. É auto, né? Ninguém é responsável. Nós somos responsáveis, fazemos o nosso processo e então mudamos
a nossa vida externa. Só que isso não é uma coisa que uns fazem e os outros vão ganhar e vão se beneficiar disso. Não. Então essa é a diferença das linhas do tempo. Porque quem está fazendo isso está ajudando quem também está. E essas pessoas se unem e aí todos se beneficiam. Mas aquele que não está, não vai receber daquele que está fazendo. Então esse é o joio do trigo, né? A separação, como Jesus disse, né? O que é a nova terra? A nova terra pertence àqueles que estão no processo. Aqueles que não querem, não vão, nós vamos aproveitar todos esses que estão fazendo isso, e a gente então depois vai, né? No vácuo. Esse era o movimento da velha terra, onde alguns faziam algumas coisas, né? E os outros iam atrás, seguidores, os milhões de seguidores daquela pessoa que supostamente é a best seller, né? Como se diz nesse mundo humano. Mas quem é a best seller e quem são os seguidores, né? Então é isso que os seres começaram a se questionar. Não, peraí, né? Mas o que é isso? Será que isso é isso mesmo? Então o ponto é, quando a gente está fazendo o processo, a gente está percebendo realmente que aquilo tudo, em muitos casos, é um grande teatro, né? Porque se você for vasculhar tudo que tem por trás daquilo, não leva a essa corrente energética evolutiva, mas a uma outra corrente que trabalha a mente, né? A manipulação da velha terra, das pessoas, manipulação para consumo, manipulação para tudo, né? Então isso é a velha terra, que fica nessa outra corrente energética que não é regenerativa. Então a corrente regenerativa é aquela onde nós temos que fazer o nosso trabalho interno e reconhecer, né? Que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente chega nessa unidade, que a gente tem amor por nós mesmos, como é que a gente não vai amar o outro, né? Se a gente está vendo o que é o outro, né? Então, aí muda tudo. E com esse reconhecimento, aí a nossa vida realmente começa a ser transformada, modificada. E aí a gente percebe esses movimentos da terceira dimensão de manipulação, de achar que eu só pinto aqui a parede e está tudo bem. Né? Muda o cenário e então eu sou outra pessoa. E não é assim, né? Porque a regeneração ela é profunda, né? E ela vai atuar em todos os nossos corpos, inclusive no corpo físico. Então, é o ensinamento principal de Cristo, né? Que nós temos que renascer. Então, a regeneração é um renascimento para todos nós. Gratidão.